Uma linda e maravilhosa tarde a todos, um lindo e maravilhoso Namastê, Ubuntu. Hoje vamos falar um pouco sobre as atualizações. Vamos falar um pouco sobre o que nós estamos sentindo nesse momento de transição planetária e o que nós estamos recebendo em nossos corpos. Boa tarde a todas que estão aqui. Boa tarde, do fundo do coração. Eu sou Munhoz, faço parte da Sangha Platina Solaris, do corpo de voluntários, e essa tarde vamos falar sobre estas atualizações. É importante que a gente entenda que nosso corpo ele já existe há umas boas décadas. Quem está aqui já tem algumas décadas de vida nesse planeta. E por ter essa quantidade de tempo aqui no planeta, ele tem uma quantidade de densidade. Boa tarde, minha querida Isis, minha querida Vanessa, minha querida Noêmia. Boa tarde, filha da lua. Sejam todas bem-vindas. E todos aqueles que vierem assistir esse vídeo depois, boa tarde, Taberna. E todos aqueles que vierem assistir esse vídeo depois, no tempo e no espaço que estiver acontecendo. Então, como nós temos já algum tempo neste planeta, nós já agregamos bastante matéria e nosso corpo é extremamente denso para poder viver nesse reino material. Contudo, nós temos que lembrar que a mudança de eixo do planeta, a mudança de era planetária, a mudança que estamos ocorrendo, é uma mudança que está saindo daquilo que está ligado mais à mente e aos chakras inferiores para a força do coração, uma forma mais sublime, uma forma mais livre, uma forma mais sutil. Se nós estamos caminhando para a sutilização, ou seja, ficando as coisas mais leves, mais etéreas, e um contato mais direto com a divindade que já somos, mas de uma forma de toda a natureza, nosso corpo físico não pode deixar de acompanhar essa mudança, porque tudo aquilo que não muda acaba sendo arrastado pela maré da mudança, ou seja, tudo aquilo que não é transformado, convertido, modificado, vivido e visualizado dentro dessa linda e maravilhosa ciranda da existência, acaba sendo arrastado junto. Por isso que nossos corpos eles precisam receber atualizações, que é o tema dessa live. E aí eu vou dizer para vocês sobre essas atualizações que nossos corpos estão recebendo, para deixar cada vez mais sutil, cada vez mais solto, cada vez mais leve para uma nova realidade, uma nova existência. É muito importante que, por mais que a gente esteja sentindo dor, desconforto, sentindo essa noção de desconexão, isso tudo está ligado intimamente à forma como nós vivemos até hoje, a forma como o nosso corpo ele estava conectado ao planeta. Se o planeta vai ascensionar, ele vai preparar todos os mecanismos possíveis para que essa vida que ele vai abrigar agora seja uma vida mais leve. E quando a gente fala de vida mais leve, a gente não está falando só do ser humano. O ser humano é só uma das vidas que habitam esse planeta. Todo o conjunto natural do planeta está passando por transformações, está passando por sutilizações, está ficando cada vez mais leve. Para que vocês tenham ideia sobre essa sutilização, a gente começa a perceber isso com a mudança dos campos magnéticos da Terra. Vamos falar um pouquinho de física. Eu sei que a live ela fala mais dessa parte de atualizações dentro do campo energético e espiritual, mas vamos entrar na física. Se a gente observar o nosso planeta, o que impede dos raios solares
limparem toda a atmosfera do nosso planeta, limparem no sentido de tirar o oxigênio, tirar as camadas da nossa atmosfera, é o nosso campo magnético. Então, o nosso planeta tem um campo magnético, e esse campo magnético ele serve de filtro para essa grande magnitude próspera e abundante que o Sol é. Então, o Sol é abundante, está lá jorrando poder e dando para a gente todo o poder que a gente pode receber. Mas a gente, como planeta, não pode receber toda essa abundância. Então, temos um filtro, e esse filtro é o campo magnético. Com essa mudança, nesse período que nós estamos vivendo, esse campo magnético está enfraquecendo cada vez mais. Se ele está enfraquecendo cada vez mais, nós estamos sujeitos a receber mais energia do Sol. Se nós estamos sujeitos a receber mais energia do Sol, então significa que o consumo, e agora entrando no ponto mais metafísico, o consumo da energia para nos manter tem que ser menor. As árvores, os animais, eles e todos os outros seres, começam a ter um consumo de energia menor. O corpo de cada um desses seres, que já sabem bem quem são, e essa é uma parte bem interessante, o ser natural, árvores, plantinhas, animais, eles já sabem quem são, eles já sabem a função deles em todo o sistema. Se vocês quiserem pensar, todos esses seres já são iluminados, porque o contexto do iluminado é aquele que sabe quem ele é verdadeiramente. E esses animais não brigam com a natureza deles, eles sabem que eles são. Obviamente, naquele nível de consciência, né? Nós estamos em outro nível de consciência, e esse ponto a gente não pode ficar equiparando com os nossos parceiros de planeta Terra. Daí, o consumo deles começa a diminuir. As folhas ficam mais vívidas e mais brilhantes, permitindo que elas absorvam mais energia. E precisa de muito menos matéria para existir. Então, se os animais já fazem isso de forma natural, porque não brigam com a natureza, eles não têm esse sofrimento. Eles passam a ter comportamentos diferentes, passam a ter ações diferentes, até mesmo o consumo de alimentos de uma forma diferenciada, menor. E não é porque é escasso na natureza, mas é porque eles não precisam. O corpo destes animais estão se tornando cada vez mais sutis de forma natural. E aí que entra a gente, porque a gente não está apartado da natureza. Sejam bem-vindos a todos e todas, queridos e queridas que aqui estão. Gratidão pela oportunidade da gente poder trocar esses conhecimentos. Os animais sabem bem quem são. Eles não lutam contra a sua natureza. Nós o tempo todo estamos lutando com essa natureza. E qual que é a natureza nossa verdadeira? A natureza divina. Então, o tempo todo nós não reconhecemos essa natureza divina. Não reconhecemos que nós somos o reflexo desta divindade. Que nós temos um corpo, e esse corpo nos permite ter uma vida nesse plano, que a gente chama de plano físico, mas que a gente só vai vestir ele durante uma existência, e na próxima existência a gente pode escolher outro corpo, tal qual a gente escolhe de roupa. E é isso. Só que agora, nesse momento, para todos nós que estamos encarnados aqui, nascidos até a década de 1990, até o finalzinho da década de 90, para ser sincero, nós viemos de uma manifestação em que nosso corpo estava muito densificado, da forma do qual nós estamos agora. É um corpo que está preparado para esse processo de preparar a Terra para esse processo de mudança. Quem está encarnado agora, quem nasceu até os anos 2000, não os filhos do milênio, mas até os anos 2000, o corpo dele, o nosso corpo, ele está muito denso, mas ele está dessa forma para que a gente possa fazer o trabalho direto na Terra, o trabalho de preparação para a mudança. Essa é a nossa função. Por isso que muitos grupos, e aqui mesmo em Sangha e em qualquer
meio, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja onde for que vocês estão vendo nosso conteúdo e acessando de coração, vocês vão ouvir que nós somos os trabalhadores da última hora. Isso aqui em Sanga, mas vocês vão ouvir em outros grupos também. Por quê? Porque o nosso corpo é o último corpo nascido até os anos 2000 que veio nesse formato, com essa densidade para a preparação da Terra. Quem nasceu de 2000 em diante não tem esse problema. Os jovens nascidos do milênio, eles já vieram com um corpo mais leve, um corpo mais sutil. E quanto mais as décadas vão se aproximando do ponto da verdadeira virada, do qual nós conhecemos como o evento, mais esses corpos não necessitam de aprimoramentos, não necessitam de atualizações físicas. Precisam, obviamente, libertar as fitas cromossômicas extras que nós temos, mas isso é um papo para daqui a pouco. Vamos voltar aqui para o nosso corpo. Então, o nosso corpo bastante denso veio para trabalhar a Terra, para lavar a Terra, para preparar a Terra para uma nova era. Só que nós também queremos vivenciar essa nova Terra. E para vivenciar essa nova Terra, nós, à medida que vamos se aproximando um ponto de mudança da curva, o ponto em que chegar mais baixo dessa parábola e começar a subir, nós precisamos de corpos cada vez menos necessitados de matéria física. E aí é onde que entram essas atualizações. Então vamos pensar que atualizações são elas. Diminuição da quantidade de alimento. Você já deve ter reparado, à medida que vocês vão fazendo exercícios de autoconhecimento, fazendo exercícios de autoaprimoramento, fazendo as suas buscas e respondendo as suas próprias perguntas, cada vez menos vocês vão necessitando de comer. E se come coisas muito mais leves. É como se o nosso estômago ele parasse de querer se empanturrar de coisas. E mesmo quando empanturra de coisas, são coisas leves. Não é mais aquele X-tudo, aquele X-desafio que a gente comia, aquela pizza com 18 fatias. Aí passa por uma pizza de 8 fatias. É a pizza, qual que é o problema? Mas agora é menos. Então, uma das coisas é menos matéria sendo ingerida, menos matéria sendo aglutinada dentro de nós. Esse é um primeiro aprimoramento. Dores de cabeça. Tem uma live que a gente fez ano passado, quando iniciou o processo do Covid, que esse aqui é de atualizações, aqueles seriam dores da mudança, que a gente fala sobre o processo das dores que a gente está sentindo. Por que está tendo dor? Porque a gente está tendo resistência. Toda vez que a gente tem resistência a algo, esse algo, quando passa energia ali, encontra um bloqueio. E esse bloqueio, ele vai passando e é como se arranhasse o nosso ser. Então, quanto mais resistência a gente tem, mais dor a gente vai ter. Existem pontos dentro de nós que não fazem mais sentido a gente ter. Se nós estamos falando de subir a energia do terceiro chakra para o quarto chakra, sair dos chakras humanos e ir para um chakra da consciência e acesso divino, nós estamos falando de parar de trabalhar com medo como fonte de impulsionamento, parar de utilizar a fúria como ponto de impulsionamento, parar de utilizar o desejo como fonte de impulsionamento. A gente está falando de coisas mais sublimes. Então, estruturas dentro de nós que foram colocadas lá no primórdio, no momento em que precisava parar a evolução daquele ser, do nosso corpo, para poder que outros pudessem habitar este planeta e atrasar o máximo possível a roda das evoluções, foram modificados geneticamente o nosso corpo e colocado algumas estruturas internas do qual nós utilizamos até hoje, mas que agora não fazem muito sentido. Que estruturas são essas?
Essas estruturas são estruturas que ligam a parte mais primitiva do nosso ser. Inclusive, ela tem até um nome para isso, que chama cérebro reptiliano. Essas estruturas, principalmente uma delas, que é a amígdala cerebral, ela é responsável por manter-nos nesse estado de fúria, nesse estado de raiva, nesse estado de medo, sem uma conexão direta com o divino. E aí vocês podem perceber, desde meados do ano passado, essa região aqui da nuca de vocês, subindo até metade da parte de trás da cabeça, é uma das regiões que mais doeu durante o ano passado e esse ano. E principalmente, toda vez que nós tivemos um acesso de raiva, essa é uma região que possivelmente deve ter dado muita dor, gerando até mesmo estados de enxaqueca. Por quê? Porque é algo que está sendo desativado. E como está sendo desativado nessas atualizações, é igual no computador. Existe um plugin que quando sofre uma atualização, aquele plugin deixa de valer porque tem outras coisas mais importantes. Mas aquele plugin está lá. E se algum programa necessitar daquele plugin vai estar ali. Mas ele só ocupa espaço. Agora, em nós temos essa região aqui, que dá acesso ao nosso cérebro reptiliano, e eu recomendo depois vocês derem uma olhada no Google, tio Google, e ver lá a estrutura do cérebro. Você vai ver que tem as camadas, que você tem o cérebro reptiliano, o córtex e o neocórtex. O neocórtex é esse cérebro novo que nós temos. E o primeirinho lá é o cérebro reptiliano. Ele é uma estrutura que foi colocada dentro desse conhecimento, que foi colocada como um controle da nossa espécie, para atrasar o máximo possível esse processo de mudança que nós estamos tendo agora. Em verdade, nós estamos... Obrigado, Vitor. Em verdade, nós estamos atrasados. Era para nós estarmos saindo aqui do chakra cardíaco e indo para o chakra laríngeo. A energia era para ter saído da energia do coração, a energia deste amor, para a energia da transformação cósmica. Porque esse chakra fala a respeito da transformação cósmica. Então perceba que por esse processo nós atrasamos o nosso mudar e existe essa ferramenta de controle. Se vocês observarem em todas as escrituras, o ponto mais importante que nós temos nas escrituras em relação ao divino não é o amor ao divino, é o temor ao divino. Então você faz com que a figura do divino esteja ancorada à figura do medo. E se ancora a figura do medo, essa densidade ela se permanece. Então aqueles que não querem continuar progredindo nessa ciranda dos mundos, elas atrasam imensamente. Então eles podem permanecer mais tempo aqui. É só observar do ano passado para esse ano o tanto de notícias que causam medo, o tanto de movimentos que causam medo, o tanto de posturas que causam medo. E posturas do tipo, vai iniciar a terceira guerra, vai iniciar o bombardeio de não sei quem, é encontrado uma nova praga aqui, é encontrado um novo fungo com potencial pandêmico ali. As relações entre China e Índia estão intensificando e já fala de conflito armado e nuclear. Fala-se da invasão da Casa Branca tomando rumos cada vez maiores até ter um enfrentamento de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, podendo culminar na Terceira Guerra Mundial. Não foi isso que a gente viu desde a metade do ano passado até agora? Um crescento de notícias que provocaram medo? Por quê? Porque essa estrutura ela é ativada por essas baixas frequências. E se ela está sendo ativada, a pineal, que é uma glândula que nos conecta principalmente a informações mais superiores e nos permite, inclusive, ter dons que agora estão desativados, mas que logo vão estar ativados, ela não acessa, ela permanece estagnada, ela permanece
desativada. Então, quando a gente fala de atualizações, a gente está falando de coisas sendo implementadas em nós e coisas sendo desimplementadas em nós. Nós estamos falando da redução, do desligar desse cérebro ligado à parte mais primitiva do nosso ser, obviamente honrando toda essa estrutura, porque ela nos trouxe até aqui. A gente honra e segue em frente. A gente não honra e permanece honrando aquilo ali de infinito, porque aí o planeta não muda. E todas essas previsões catastróficas, todo este apocalipse hollywoodiano, ele acontece. Em vez dele seguir o caminho do qual flui para que o divino se manifeste verdadeiramente, a gente possa compreender o outro verdadeiramente através da energia do coração, através da empatia, a gente vai para aquele apocalipse hollywoodiano, tipo Mad Max, tipo Waterworld. Então, parte para esse ponto. E não algo do tipo o homem bicentenário, do qual a gente supera isso e já trata a civilização a partir do coração. Vamos continuar com essa postura aqui de permanecer sabendo que existe coisas que nos provocam medo e raiva, mas que isso nos tira do eixo. A gente respira e volta para o eixo. Quando você tiver essa dor aqui, pode ter prestado atenção que foi um pico de raiva que vocês tiveram. Pode prestar atenção que foi motivada por uma forte motivação à raiva ou à agressão. E aqui deu isso. Então essa é uma glândula que vai estar sendo desativada. Fitas cromossômicas. Nós teremos acesso a mais fitas cromossômicas. Não é como se tivesse, por exemplo, um X, YX, que acontece no caso de algumas doenças cromossômicas. Por exemplo, não que eu tenha falado ela, mas por exemplo, síndrome de Down, que a gente tem mais cromossomos nisso, mas são fitas que só são acessadas se nosso corpo for mais sutil para poder receber elas, porque se ele não for sutil, ela causa, no ponto onde que a gente está, ela causa deformação. Então é preciso que a gente dê um up, e a gente está fazendo isso, para que a gente possa acessar elas. São fitas mais sutis, fitas ligadas a dimensões maiores. Outra coisa que nós estamos vendo cada vez mais é a questão da canalização, uma atualização relativa à pineal. Então a pineal ela fica atrofiada, e com o passar desse movimento de maior energia, menos densidade, ela tem a sua expansão maior, e aí nos permite captar energia não mais de conteúdo escrito, mas agora de conteúdo que está registrado na grande nuvem conhecida como plano acástico. Nós temos um plano muito elevado, do qual todo o conhecimento, toda a sabedoria do universo está permeando ele, que é um plano que não tem tempo e não tem espaço, e no qual nós podemos acessar. Você já deve ter ouvido, pelo menos uma vez, quem é buscador espiritual, que fala o seguinte: nós não somos seres para acumular conhecimento, nós somos seres para acessar o conhecimento. E onde que nós acessamos esse conhecimento? A gente acessa esse conhecimento dos planos maiores. Então, à medida que nosso corpo vai se utilizando, nós teremos capacidades e aberturas maior da pineal para acessar esse conhecimento direto, sem a necessidade de, por exemplo, gastar horas e horas num livro, simplesmente fechando os olhos e procurando fazer a meditação de acesso. E com isso não vai despertar a priori a telepatia. Nós não estamos prontos ainda para trabalhar com telepatia, mas vai despertar o primeiro dom verdadeiro de conexão com a espécie, que é a empatia. Se nós não temos empatia, não faz sentido nenhum a gente abrir telepatia, porque no momento em que você acessa o campo interno do outro através da telepatia, você tem acesso à vida dela, à vida dele.
E se você não tem a empatia com aquela pessoa, você pode perverter completamente aquela informação. Então, o primeiro passo para isso é perceber que nós estamos nos tornando cada vez mais empáticos. Nós estamos cada vez mais sentindo a dor do outro. Nós estamos sentindo cada vez mais a alegria do outro. Nós estamos conseguindo comungar experiências com o outro verdadeiramente. Então, nesse ponto, que é um ponto de extrema importância para nós, esse ponto que está ligado à empatia, é que permite com que nós não façamos mais agressão à natureza do planeta, agressão aos animais e principalmente agressão a nós mesmos, porque no momento que eu firo você, eu me firo. No momento em que eu faço um mal para alguma árvore, para alguma planta, eu sinto no meu corpo. Isso traz uma outra coisa importante, a consciência. Cada vez mais conscientes, cada vez mais presentes no tempo de aqui e de agora. O nosso sono, a tendência é diminuir imensamente, a gente passar a dormir cada vez menos. A tendência é que a gente coma cada vez menos e cada vez mais conscientes daquilo que nós estamos comendo. A tendência é que a gente fale menos e sinta mais o outro. Tem uma coisa muito legal de vocês, mulheres, que é a linguagem silenciosa. Vocês já têm esse contato muito bom do cardíaco uma com a outra. E isso é algo que a espécie toda vai começar a ter também. Um contato maior dessa linguagem silenciosa, do qual se comunga um sentimento, se comunga uma experiência, se comunga uma dor, através desse contato silencioso. E poucas palavras serão necessárias. Até mesmo ativações dentro da sexualidade, ela passa a ser mais consciente, não mais com o propósito reprodutivo. Reprodutivo sem consciência. Agora passa a ter mais consciência, passa a ter mais o entendimento, passa a ter mais a conexão, passa a ter mais esse sentimento do qual não existirá a conexão voltada simplesmente com o prazer, porque não tem a comunhão do coração. E por que tem que ter dessa forma? Porque quando há o ato sem a consciência, a gente tem uma liberação muito grande de uma energia que é desperdiçada. E essa energia desperdiçada, dentro da natureza, ela não é desperdiçada, ela é canalizada para algum lugar. Esse lugar pode ser uma impregnação no ambiente do qual foi feito, e aí, com o tempo, essa energia impregnada e não movimentada, ela estagna, estraga, energia estraga, e daí começam a ter o ambiente diminuir a frequência, o sono ficar ruim, um ambiente com maior probabilidade em ter desarranjos do campo emocional, se for um local, por exemplo, o quarto de um casal, o casal ter frequentes brigas, se o ambiente continuar assim, ele espalha por toda a casa, as crianças têm uma maior quantidade de adoecimentos por causa dessa energia estagnada, a probabilidade daqueles irmãos que ainda estão vagando por aí serem atraídos por essa energia e poderem se vincular àquela residência para que eles possam sentir, mesmo que de uma forma muito rudimentar, aquela energia daquele prazer do qual ele não tinha mais, ele vai fazer isso e vai cada vez mais incitar a isso. Não é mais necessário isso, é necessário a consciência. Então, até mesmo o fato dessa sexualidade mais consciente, inclusive do libido ser acionado de uma maneira consciente e não mais de uma maneira mais animalesca, por assim dizer. Não que seja ruim, mas não faz mais sentido, não faz mínimo sentido. Entendam, existirão pessoas que não vão se adequar por conta
da própria transferência de um modo de viver para o outro. Esse é um modo mais sutil, um modo mais ligado à absorção da energia solar e da consciência do ser. E para essas pessoas, a roda da vida, a roda cósmica, ela é muito boa, que vai conduzir eles a uma instância que é necessário ainda dentro desse propósito. O nosso ser, ele passa a ter menos necessidades materiais e mais necessidades energéticas. Menos necessidade de comida, menos necessidade de sono, menos necessidade de acesso ao conhecimento físico ou virtual, mais necessidade de acesso e conexão com a nuvem, né? Se a gente pensar em termos eletrônicos, então acesso à nuvem, teremos mais necessidade de comungar os nossos sentimentos. Então todas essas atualizações que nós estamos tendo agora, elas vêm na forma de dor. Porque a dor, por mais que a gente não goste, ela é uma forma que nós temos para chamar a atenção. O exercício que a gente se propõe a fazer, que é proposto para mim, que é proposto a vocês, é acolher essa dor e fazer as perguntas: por que dói? O que eu estou resistindo a doer? O que eu não estou observando em mim que está travando esse processo e permanecendo nessa dor? O que eu não estou deixando ir embora verdadeiramente para que eu possa ter uma vida mais plena? O que é necessário morrer dentro de mim com forma de gratidão para que eu possa receber maior essas atualizações? Entendam, muito do que a gente tem sentido hoje é por conta disso. Aí vocês me falam: mas Bruno, mas Munhoz, eu tenho dormido 18 horas por dia, eu tenho dormido quase o dia inteiro, eu tenho acordado cansada, eu tenho acordado pregada. Se você está no processo como uma pulpa, como um processo de metamorfose, você vai dormir muito. O seu corpo agora está gastando muita energia para mudar. Da mesma forma que o gelo gasta muita energia para virar água líquida, e que a água líquida gasta muita energia para virar vapor, você está gastando muita energia para mudar, para o seu corpo ficar mais leve. Quem é milenar, quem veio a partir do milênio e das décadas seguintes, precisa muito menos energia para isso. Gasta-se muito menos. Observem as crianças mais novas. Observa que num ambiente onde todos os adultos estão reclamando de dor de cabeça, reclamando de cólica, reclamando de gastrite, as crianças estão bem. As crianças estão alegres, estão correndo, estão pegando sol, estão cada vez mais elétricas, cada vez mais comendo menos, sem falta de vitamina, sem falta de proteína, sem falta de ferro. Come menos, está elétrica. Mas Leide, presta atenção, isso não é ruim. Ruim é ficar na inconsciência. Você está dormindo, assim como eu acordo todo dia antes das 7h30. Eu vou explicar por que às 7h30 é importante. E eu acordo morrendo de sono. À tarde eu não durmo. Eu fico morrendo de sono e não durmo. Só vou dormir lá para as 23 horas, quando eu coloco minhas crianças para dormir. E mesmo assim, eu fico morrendo de sono o dia inteiro. Isso todo dia. Eu me pus para acordar às 7h30. Agora, eu tinha parado, vocês que acompanham aqui as nossas programações da Sangha, sabem que ano passado, até início desse ano, eu estava fazendo as lives de mantra, que eu vou voltar agora na metade de abril. E com isso, quando eu acordava às 5h10 da manhã para os mantras, eu ficava extremamente bem, porque eu já estava, essa energia que estava movimentando o meu ser para fazer essas transformações,
Quando eu fazia os mantras, ela já agia em mim e aí eu não necessitava ficar dormindo. Então, o que eu recomendo? Por mais que seja chato, procura acordar cedo. Procura, se não consegue acordar 5h10 para estar aqui comigo fazendo mantra 5h30 a partir do dia 15 de abril, começa a acordar até 7h10, até 7h30. Porque 7h30, depois de 7h30, o seu corpo ele vai tentar te manter na cama, e não mais por causa da transformação. Vai manter você na cama por conta de toda essa nuvem etérica de formas, pensamento que a gente tem, de medo, de angústia, de raiva. Nós estamos totalmente envoltos numa nuvem de pensamentos, sentimentos negativos que está sendo projetado. Por que até 7h30? Porque verdadeiramente muitos daqueles que não estão buscando o despertar espiritual, o entendimento de si mesmo, a sua automestria, nesse ponto ainda estão acordando, ainda estão despertando, ou ainda estão dormindo. Então ainda não jogaram para a atmosfera toda essa poluição. Então até 7h30 você tem um sono bom. Depois de 7h30 você começa, como está dormindo, receber no seu corpo todo esse fluxo atmosférico. A gente vai ter uma live mais para frente só falando sobre a atmosfera psíquica do planeta. Então não vou entrar muito em detalhe agora. Mas entenda, o seu corpo está com muito sono por conta dessa transformação. Quanto mais atividade espiritual você fizer, mais ele vai sutilizar sem precisar fazer isso no físico. Quanto menos você comer, ou comer de uma maneira mais leve, maneira consciente, menos você vai ter sono, mais você vai estar ativo. E quanto mais você fizer isso, mais você vai receber downloads divinos e espirituais para você. Viu? A lei está dizendo, eu senti isso mesmo. Quando eu fazia a meditação das 5h30, era bem diferente. A gente vai voltar para ela. Então, entenda. Quando você faz essas atividades de automestria, o seu corpo físico já não precisa gastar a energia pessoal dele para essa transformação. Ela já vai acontecendo no momento em que a gente está fazendo as nossas atividades. Quanto mais consciência para as nossas atividades, mais rápido esse processo. Quanto mais rápido para esse processo, do nada eu comecei a sentir sono na parte da tarde. Existe esse sono da parte da tarde que ele é horrível, tá? Não deita na parte da tarde. Se for deitar, se for dormir, dorme no máximo 15 minutos. Mais que isso, você vai acordar muito ruim. Eu acordava um bagaço. Dormia 30 minutos, acordava com a boca com gosto extremamente horrível, a cabeça latejando sempre, o olho parecia que pular para fora da órbita, meu pescoço não tinha lugar para ficar, ficava tentando instalar ele o tempo todo. Eu não recomendo dormir à tarde mais do que 15 minutos, tá bom? Então, é isso. Todas as atualizações que a gente está recebendo são atualizações para deixar mais a gente preparada para uma vida mais sutil, uma vida em que a gente vai ter a conexão com o espírito de uma maneira mais direta, não simplesmente uma intuição, não simplesmente um ouvir as palavras ao ouvido, mas literalmente a gente sentir intuitivamente a presença conosco, o conversar via corações, para a gente entender e compreender que nós fazemos parte dessa grande ciranda, esse ecossistema que nós estamos incluídos. E aí vocês percebam todo o movimento da luz feito para que se entregue cada vez mais o ser com o ambiente. Então, amores, queridas, trabalhemos mais o nosso próprio processo de transformação interna, deixamos o outro fazer o seu processo, somos responsáveis pela nossa caminhada, e quanto mais nós nos despertamos, mais nós iluminamos, e maior é a chance daquele que nós gostamos olhar para a luz que está emanando de nós, de forma consciente e não egóica.
vocês gostaram, acompanhem o conteúdo aqui da Sangha. Tem muitos pontos de transformação, tem vários convites sendo dados para a automestria aqui, seja de atividades gratuitas, seja de atividades de cunho terapêuticos, mas sempre tem um grande volume. Nós somos o único grupo a fazer isso? Não. Existem vários e todos cooperam na luz, cada um a seu passo diferente. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos maravilhosamente bem. Eu agradeço a todos pela presença aqui e pelo compartilhar dessas experiências. Quem não esteve conosco desde o início, vai ter a gravação, vai ficar aqui. Basta assistir quantas vezes o seu coração se permitir. Beijo no coração. Fiquem todos maravilhosamente bem.